Olá, eu sou Juliana Lisboa, estou aqui a convite do Museu Vale para bater um papo sobre arte cidade e estou aqui com esses convidados sensacionais que já vou apresentar e eles também vão se apresentar. E bom, eu sou designer na fronteira e trabalho com muitas linguagens dentro desse campo do design, também articulando com urbanismo, com arquitetura, com educação. Na minha trajetória, né, sempre permeei muito esse lugar, tanto da economia criativa quanto da educação como um todo. E atualmente estou à frente da iniciativa Cidade Quintal. A gente vai falar um pouco sobre isso e sobre esses projetos de intervenção urbana na cidade. E queria falar aqui com esses convidados de hoje, que é o Starley. E aí, beleza? Beleza pura, satisfação. E Renato Pontello. Olá. Eu acho que vocês poderiam, melhor do que eu, para apresentar vocês, falar um pouquinho quem são vocês. E aí a gente vai abrir para esse papo, esse momento de trocas. Eu sou Renato Pontello, sou artista e arquiteto. Me considero uma pessoa do desenho, assim, acho que minha formação como artista vem do desenho, né? Desde moleque ali ilustrando, desenhando e depois, né, entrando na faculdade de arquitetura por conta de desenho, já começando a fletar um pouco com artes plásticas, comecei também a fazer grafite, experimentar a cidade a partir da arte também, né? E hoje também estou na iniciativa Cidade Quintal, como você falou aí, e é isso, estamos aí. Legal. E Starley, fala um pouquinho aí pra gente. Bom, meu nome é Starley, eu não sei de onde minha mãe tirou esse nome, mas é nome mesmo. A galera às vezes confunde com apelido, com nome artístico, enfim. A minha trajetória, ela, assim como a do Pontello, ela se inicia através do desenho, principalmente através dos desenhos animados que eu assistia na TV e por uma certa popularidade na escola por saber desenhar. Então eu não tenho memórias da minha infância onde eu não estivesse desenhando. Foi a primeira linguagem que fez com que eu me entendesse como protagonista, muito antes do grafite, né? Porque as pessoas ao meu redor chancelavam o que eu fazia e isso me colocava numa pseudo lugar de importância dentro da minha cabeça, então era uma força motriz que me movia e eu nunca parei de desenhar. Mas o grafite eu conheci aos 15 anos de idade e dei o pontapé inicial somente aos 20 anos, por uma série de crises existenciais. Então o grafite ele aparece na minha vida como uma ferramenta de expressão por conta de tudo que estava em ebulição aqui dentro e eu não conseguia expressar de outras formas. E aí, Starley, você já entrou num ponto que eu queria mesmo começar, para a gente falar um pouco sobre essas trajetórias, né? Então, mas eu queria falar de trás para frente, queria entender o que é esse IA Studio onde a gente está aqui, qual que é esse momento, o que você está fazendo hoje? Vamos falar do hoje, e aí eu quero entender depois como que você chegou até aqui. Então, o IA Studio é uma iniciativa colaborativa. Ela foi pensada por 5 artistas que fazem parte de um coletivo chamado FG Crew. Esses artistas são o Liam Bononi, o Jonathan Xavier, que é conhecido como Dentinho, a Jéssica, que é a Keka Florencio, o Alexander Morris e eu, Starley, que compõem esse coletivo FG Crew. E o IA Studio ele surge da necessidade de profissionalizar e instrumentalizar os participantes desse coletivo. Eu venho de bairro de comunidade, eu cresci, fui criado em Feio Rosa
E eu tinha uma séria dificuldade de trabalhar em casa, porque enquanto eu estava lá, né, no meu universo, tentando me concentrar, o vizinho era o dia inteiro e a galera ia lá em casa, me gritava, me chamava, porque boa parte das pessoas ao meu redor não entendia o que eu fazia como trabalho de fato, talvez era só diversão, assim, né, na cabeça deles, mas para mim era algo muito sério. Então eu propus para a galera do coletivo, eu falei, velho, eu tenho uma séria dificuldade de trabalhar em casa, uma série de percalços, e essa dificuldade ela era comum a todos do coletivo. E a gente chegou à conclusão de, cara, vamos botar a cara na pista, vamos pensar algum tipo de iniciativa onde a gente vai ter um ateliê e através desse ateliê, se as coisas apertarem, a gente coloca venda de materiais artísticos para fazer com que o espaço seja autossustentável e que num mês que não tiver muito bom, a gente não tem que tirar do nosso prolabore aí para ficar, né, mantendo a água fervendo. E assim foi. Pegamos, juntamos uma grana, a gente executou alguns projetos através de algumas iniciativas públicas, né, de editais, pegamos parte desse prolabore de cada um e estruturamos e fundamos a IA Studio, que é um espaço criativo formado por grafiteiros que atuam em várias linguagens além da iniciativa mural, né? A gente trabalha com desenho 2D, enfim. E então, nesse contexto, como que você está enquanto artista, né? Que eu vejo muito você ali, autor e do desenho, do grafite, toda essa cena, e você enquanto articulador, junto com o coletivo, né? Eu queria ouvir como é que está hoje esse lado Starley artista. Bom, atualmente, né, nós sofremos um grande golpe de Muay Thai, literalmente por conta da pandemia, que quebrou as pernas de todo mundo. No IA Studio, em 2020, a gente inaugurou no dia 15 de março, e no dia 17 a gente fechou por conta da pandemia. Ficamos 3 meses fechados, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas mantendo todas as despesas com o espaço fechado. E aí nós tivemos que nos reinventar, que é aquele velho se vira nos 30 mesmo, né? E atualmente eu estou numa fase de me entender e entender para onde e como eu quero chegar nos meus objetivos, porque se voltasse 5 anos atrás e falasse assim, cara, qual vai ser a sua maior realização? Para mim seria pintar uma empena, pintar um grande mural. Hoje eu já penso totalmente diferente, porque a galera já está falando de criptoarte, a galera está falando de uma série de outras linguagens, e os artistas desse momento que não atentarem para esse momento de transição, infelizmente, vão ficar para trás mesmo. Então, eu me vejo como um artista estudioso nesse momento. Assim, eu estou tentando me situar, entender que transição planetária é essa que a gente está passando, agradecendo todos os dias por estar aqui com saúde, por estar com vida. Mas é uma pergunta complexa assim, de se responder, porque quando veio a pandemia e eu tive que fazer outras coisas para dar conta das despesas mensais, eu cheguei a me questionar se eu ainda era um artista, sabe? Então, atualmente eu me considero mais um estudioso, assim, tô buscando entender tudo o que está acontecendo. Eu acho que é um efeito da pandemia, assim, do futuro ficar um pouco incerto, a gente parar para um movimento de se reavaliar, se desmontar um pouco, né? E parar para estudar, eu acho que se ver enquanto alguém está em fase de estudar e reavaliar, eu acho muito potente isso, nesse momento. E Renato Pontello, fala pra gente, como que tá hoje esse Renato artista? Pois eu acho que nos últimos anos, assim, uma das coisas que eu mais tenho feito é voltar esse olhar para isso, assim, me entender como artista, até porque eu acho que nos últimos anos eu venho partindo de uma, né, com a Cidade Quintal mesmo, tendo um ritmo de trabalho muito intenso e com questões assim que são próprias da Cidade Quintal, eu comecei a sentir uma necessidade também de eu me ver artista paralelo a isso, assim, sabe?
ter um momento que é individual, assim, né? Porque por mais que eu ainda seja artista na cidade quintal, eu também sou várias outras coisas, né? Gestor e coordenador e produção, a gente acaba fazendo muita coisa. E artista também, mas eu acho que hoje eu me vejo... acho que eu pesquisei muito, passei por um processo assim, de investigação bastante intenso, assim, de entender o que eu queria da arte, assim. Ou então, né, por que eu estava fazendo aquilo, o que de fato me atraía, assim. Teve um momento que eu me reservei um tempo a fazer só artes abstratas, que não eram muito a minha praia, assim, mas para investigar, assim, o que isso... né, eu tirando a questão figurativa ali, se eu conseguia extrair alguma coisa do processo que me trouxesse uma clareza de sentido, assim, dentro dessa busca e da pesquisa da arte. Hoje eu acho que eu, como artista, me vejo pela cidade quintal, ressignificando essa questão da arte como, né, um processo individual e uma questão coletiva, né? A gente conseguir trocar e negociar e também ter uma construção que é coletiva, que eu acho que eu jamais conseguiria fazer as coisas que... Por mais que muitas coisas da cidade quintal eu sonho, né? Eu sei que sozinho eu jamais faria, assim, né? E que esse sonho também não é um sonho meu, ele parte de outras intenções e outras vontades e desejos que são colocados e formam uma coisa que é única, assim. Então eu, como indivíduo, eu me vejo num momento em que eu consigo, de certa forma, separar isso e colocar minha produção individual num processo muito exclusivo de pesquisa e de satisfação, assim, sabe? Para mim, hoje, produzir arte individualmente é um momento que eu me retiro, que eu vou ouvir uma música, que eu vou curtir o processo, né? Porque dentro da cidade quintal, querendo ou não, é o meu trabalho principal, é a minha fonte de renda. Então, a arte virou uma fuga dessa questão. Então, eu consigo qual seria a palavra? Me reservar e voltar para mim e ter um processo mais solitário, digamos assim. E se a gente for fazer um resgate de como que você entrou nesse contexto da arte urbana, ou como que a arte e a cidade se encontraram dentro da sua trajetória, né? Pois é, eu já vi, né, como na minha apresentação eu falei um pouco, eu vim do desenho, já estava desenhando, né? Eu fui para arquitetura por conta do desenho. Eu acho que é muito clássico, assim, até clichê, digamos. O pessoal, quando vai pensar um curso na faculdade, uma graduação, que tem aqui da área do desenho, pensar, vou fazer arquitetura, vou fazer design, vou fazer artes plásticas, ou publicidade, sei lá, áreas da criatividade. E eu fui na arquitetura, eu conheci artistas que pintavam, que eram arquitetos, isso me levou também para as artes plásticas, assim, né, a começar a produzir quadro e tal. Teve um momento que eu me vi um pouco ausente no curso de arquitetura, porque eu fiz uma transferência, eu estudava em Poços de Caldas, vim para Vitória, né, eu estudava arquitetura lá, transferi para a UFES aqui, e o curso de arquitetura ele tem uma disciplina estruturante, que é a disciplina de projeto, que todo semestre você tem uma disciplina de projeto, e é ali que você exercita o projeto, né? E as outras disciplinas que ficam orbitando ali em volta, né, que são complementares. Base, assim, para ser bem simples na explicação, né? E nesse processo de transferência eu fiquei muito... eu fiquei longe desse processo de projeto, né, por causa de pré-requisito, essas questões da faculdade. E aí eu estava me desligando da arquitetura, né, porque eu não estava projetando, fazia mais de um ano que eu estava ali no curso fazendo matéria de elétrica, fazendo coisas assim periféricas, mas sem o exercício projetual, sem aquele contato com o projeto. Aí eu, né, e dentro disso muito mais ligado ao desenho, eu comecei a produzir uns cadernos artesanais que eu fazia para vender, pintando tela. E aí nisso eu
eu consigo uma bolsa para estudar ilustração em São Paulo. E a minha ideia era largar a arquitetura para ir para São Paulo e focar no desenho. Só que chegou lá, eu encontro um pessoal do grafite, nunca tinha grafitado, e esse pessoal me convida, né? Me aproximo, fico amigo da galera, e aí eu tenho contato com grafite. E aí é quando eu sinto tenho uma vontade de voltar para arquitetura, porque quando eu começo a pintar na rua, eu começo a ter a perceber, assim, a ter experiência de colocar um desenho que eu sempre fiz na cidade. Então eu acho que isso para mim foi um choque, assim, né? E eu já envolvido com a cidade dentro do curso de arquitetura, né? Porque é arquitetura e urbanismo, e comecei a rever a cidade a partir do grafite também. E aí eu falei, caraca, preciso voltar para arquitetura para falar sobre grafite na arquitetura. Porque eu muitas vezes me senti mais próximo e percebendo e entendendo mais a cidade através do grafite do que as disciplinas ali estavam me proporcionando, apesar do projeto, enfim, e das histórias do urbanismo e tudo mais. Essa coisa de repente você se vê ator, né, dentro desse processo. Sim. De dentro, assim. Acho que foi aqui que eu também comecei a entender o que é o eu político, né? Porque quando a gente se coloca na cidade, a gente você não tem como sair ileso disso. Você se coloca politicamente, né? Porque todo ato é político, né? Então, é mais ou menos por aí que a cidade entra nesse processo. E aí eu também começo a sempre trazer essa reflexão, assim, do grafite para a cidade, assim, e entender as coisas como duas coisas, que o grafite é como algo que surge como produto da cidade mesmo, né? As suas características, né? O seu modo de fazer, o comportamento coletivo dentro do grafite, sabe? Como questões que respondem à cidade que a gente vive hoje, né? Então eu sempre gostei de olhar para o grafite, para a cidade e tentar fazer esse cruzamento e ver as intersecções, como um interfere no outro, sabe? Essa relação, porque são intrínsecos, né? Falar sobre esse sujeito na cidade, a gente está falando de experiências muito diversas, né? E voltando aqui para o contexto do Starling, eu me lembro que você estudou artes na UFES também, né? Já foi ali vizinho do Renato. E que você vem de Vila Nova de Colares, na Serra. Então aí vem de uma vivência periférica, que tem uma relação diferente ali, de rua, de vizinhança. Queria entender um pouco isso nesse início da sua trajetória, assim, como que essa influência da periferia, da cultura hip hop impactou sua entrada na arte, no desenho, esse eu criativo. Sim. A cultura hip hop, em especial, ela foi um balizador, assim, foi muito importante na minha formação, porque quando eu era moleque, eu experienciei e presenciei uma série de violências, assim, tanto físicas mesmo, quanto simbólicas, assim. E a música rap, em especial, que faz parte da cultura hip hop, na ausência de uma série de políticas públicas da comunidade, o que fazia com que gerasse uma série de outras consequências negativas, era muito a linha entre você ser um cidadão ali de boa, tranquilo e descambar para a vida da criminalidade, a linha era muito, muito tênue, né? E a cultura hip hop, junto com as letras de músicas que eu ouvia na minha pré-adolescência e adolescência, foram verdadeiros tutores, assim. Porque eu também cheguei a fazer faculdade de História. Eu não cheguei a concluir, porque o grafite apareceu na minha vida. Eu falei, é isso que eu quero agora, velho! Oi, ajuda bem. E aí, também na UFES. Mas quando eu, assim, voltando um pouco, a minha mãe queria que eu fizesse direito. Eu não tinha como competir com uma galera que estuda a Vera mesmo no pré-vestibular, porque eu tinha que dividir o meu tempo com o trabalho. Então eu pensei, vou fazer história, depois de 6 meses lá eu faço uma reopção de curso. Tá mais ou menos ali, né?
Mas só que aí, quando eu entrei no curso e eu fui vendo o que os professores estavam falando, eu falei, cara, o Mano Brown fala isso aí, velho. Aí eu falei, cara, eu vou ficar nesse curso aqui mesmo. Então, a arte, grafite, eu conheci dentro de um movimento periférico, de um movimento de gueto, que é o hip hop. Aos 15 anos de idade, teve um evento de rap lá na região de Jacaraípe. E estava tendo um show do Taíde, que é um cara da vanguarda da cultura hip hop aí. E tinha 2 dinossauros do grafite aqui do estado realizando intervenções nos tapumes lá, que era o Fredone Fone e o Alex. E eu achava que eu desenhava muito, mas quando eu vi os caras fazendo aquilo com spray, eu quero fazer isso aí. Eu nem perguntei o nome dos caras, velho. Falei, como é que faz pra fazer? Quero aprender isso aí, velho. Aí o Fredon... Olha meu caderno aqui, eu já desenho. Eu era todo, né, todo hip hop ali, né? Pra mim, a cultura hip hop tinha muito a ver com estilo. E tem uma estética então, essa coisa da afirmação. Não, agora eu faço parte de uma galera e tal. Mas eu peguei e vi ele lá, realizando intervenções, me apresentou pro Alex. Falou, ele dá aula em projeto social. Aí conversei com o Alex, ele falou, vou abrir uma turma no outro ano e tal, se você quiser, me liga. E eu gosto muito de enfatizar que eu sou cria de projeto social, assim, daqui 50 anos eu quero estar falando isso, assim, porque a galera acha que é o tipo de iniciativa que não decola e tal, não, isso aí é só um paliativo. Não, cara, a parada realmente tem o poder... Introduz ali. Sim, cara, sim, tem o poder de torcer, assim, a malha da realidade mesmo, no território. E eu participei desse projeto, que é o projeto Semente, lá no bairro Lagoa. Eu não cheguei na aula prática, porque eu tive que trabalhar e tal, fazer outras correrias. Mas assim, anos depois eu fui lá e dei aula nesse projeto também, e a galera ficou muito orgulhosa. Pô, tá vendo aqui, ó, já foi nosso aluno e tal. Então... Eles lembraram de você? Lembraram, os educadores que estavam lá da velha escola, eles lembraram de mim, assim, né? E foi bem bacana, assim, e eu acho que o que eu trago de mais rico nessa vivência periférica, estando hoje artista, é que essa vivência me mantém com os pés no chão, sacou? Eu faço o possível e o impossível para, à medida que eu for galgando artisticamente, eu não me sentir o artista, sabe? Não, cara, pé no chão, velho, olha o seu redor aqui, cara, sacou? Meio que essa habilidade que eu desenvolvo, ela serve para mim, mas ela serve para os outros, e eu vejo o meu crescimento como se fosse, sei lá, tipo uma samambaia, velho. A galera pode até achar que você tá ali crescendo para baixo, mas você tá crescendo pros lados também, você tá ficando monstrão, assim, sacou? Então é essa vivência que eu trago, assim, saca?